Pessoal, boa tarde. Voltamos aqui para a segunda pergunta, tá certo? Do exercício. Então, exercício de aplicação é aquele do dia 23, tá certo? Só que esse daqui é o número 2, tá? Então, qual das figuras a seguir, né? Qual das figuras a seguir representa a posição de equilíbrio, tá? Então, aqui nós temos duas figuras, né? A figura A, tá certo? Que está dizendo assim, o polo norte do ímã, o polo norte no ímã, tá? No sentido do campo magnético, tá? Então aqui a gente tem a figura 1, tá certo? Do ímã, tá? Esperar a moto passar, gente, novamente. Tá? Então aqui a gente tem o ímã dos polos norte e sul. Tá, esse norte está no mesmo sentido do campo magnético que ele está aqui. Ele está dentro, né, do campo magnético uniforme, né, como já havia dito. Aqui a figura ela diz assim, né, o equilíbrio estável do ímã imerso em um campo, né, magnético uniforme. Então esse ímã, tá, ele está imerso no campo uniforme. Pode perceber aqui, a gente já havia dito no primeiro vídeo, né, tá certo? O ímã está imerso nesse campo magnético uniforme. E aqui nós temos essas posições do norte e do sul, tá? Então o norte aqui está sempre seguindo no mesmo sentido do campo magnético. Na figura B, o que acontece? Né, o polo sul do ímã no sentido do campo magnético. Então aqui a gente tem a outra figura, figura 2, dizendo, tá certo, que o sul, né, o sul está no mesmo sentido do campo magnético uniforme, tá? Aí ele diz o seguinte, qual das figuras, né, qual das figuras a seguir representa a posição de equilíbrio, tá certo, estável de um ímã imerso em um campo magnético uniforme? Considere, então vamos lá ver, considere somente a ação de forças magnéticas, tá certo? Então o que vai acontecer aqui? Considerando a ação da força magnética, lembre-se, né, que eu pedi para você, né, fazer uma escolha. Por exemplo, tá balançando um pouquinho, deixa eu ver se para, gente. Esse é o mal aqui dos meus equipamentos, tá? É muito ruim quando balança para poder enxergar. Então, o que acontece? Aqui, o que acontece? A força norte está no mesmo sentido do campo magnético. Tá? Isso que você precisa pesquisar. Realmente isso está certo? Tá? Se realmente aqui, né, nessa posição ele está estável, quando ele fica deitado ele está estável, e a posição norte, né, o polo norte, segue o campo magnético, ou aqui está errado, aqui ele não é estável, né, que ele, pelo fato de ele estar deitado não significa que ele esteja estável, ele pode estar instável, tá? Então o polo sul ele segue, né, o campo magnético, tá? Então isso depende muito da resposta que você deu anteriormente, tá? No exercício 1, tá? Para que ele seja estável, né? Será que ele tem que seguir o sentido do campo magnético? É isso que eu quero que você pesquise, tá? Lembre-se, não falei que ia dar resposta, eu apenas disse que ia dar umas dicas. Então qual é a dica? Pesquise realmente se, tá? O ímã, ele segue, tá certo? Mesmo que ele esteja imerso em uma posição de equilíbrio estável, como já falei, ó, estável, posição, equilíbrio estável, tá? E verifique na sua pesquisa se isso tá certo, né? Se o polo norte, para o ímã estar estável, ele tem que seguir, tá, a mesma linha do campo magnético, ou ao contrário, né? Então aqui no caso a gente está apresentando a figura 2, é o sul, tá? O sul ele segue o mesmo campo, a mesma linha do campo magnético, tá certo? Mesma linha de intensidade, direção e sentido, tá? E aí o que você vai fazer? Como que eu faria essa resposta, professor? Você indicaria ou a A, tá certo? Faria aqui um círculo. Ou você indicaria a B para mim. Qual das duas é a correta, tá bom? Tá ok? Por enquanto, daqui a pouco a gente começa a terceira.